Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sou o professor Thiago Barreto, estou aqui para dar início à nossa sequência de aulas sobre geografia. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, nessa primeira aula de hoje, como eu havia dito para vocês lá no vídeo de apresentação, nós vamos falar um pouco sobre as categorias da geografia. Por que categorias da geografia, professor? Porque essas categorias, as 5 categorias que eu vou apresentar para vocês, num total de 3 vídeos, elas irão abarcar vários outros conteúdos, elas são importantes para que a gente possa compreender outros conteúdos dentro da geografia. Então, nesse sentido, a primeira categoria que eu escolhi para falar com vocês foi a categoria de paisagem. E antes de iniciar os nossos conteúdos sobre paisagem, eu queria pedir para que vocês deixassem já aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho lá das notificações, para que quando a gente poste algum vídeo no canal, você seja avisado para que você venha assistir e acessar mais conhecimento aqui com o Coordenadas do Conhecimento. Fez isso? Então vem comigo. Milton Santos ele definiu as paisagens como sendo tudo aquilo que a nossa visão abarca, tudo aquilo que a gente pode enxergar. E também utilizando outros sentidos como o olfato, o paladar, até mesmo aqui a audição. Não sei se você já se viu ouvindo algo ou sentindo um cheiro que te lembra alguma paisagem lá da sua infância e tal. Já aconteceu comigo, né? Deixe aí nos comentários se já aconteceu com vocês também. Então, sendo a paisagem aquilo que a visão abarca, vamos ao nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma imagem de um lixão. Viram aí? A segunda imagem agora, que está na tela de vocês, é uma imagem é uma imagem que mostra o interior. Uma imagem bucólica, aquele ideal de vida de muita gente, de viver no campo. Então, pessoal, refletindo um pouco sobre essas duas imagens, nós podemos dizer que as duas são paisagens. Ah, professor, mas por que as duas são paisagens? Galera, muita gente pensa que quando a gente fala em paisagem, associa esse conceito a algo bonitinho. Nossa, aquilo ali é uma paisagem, olha que coisa linda, maravilhosa. Mas não. Segundo o conceito que a gente acabou de dar para vocês, paisagem é tudo aquilo que a gente pode ver. Então, se você consegue enxergar aquele lixão ali, ele também é uma paisagem. A paisagem, ela pode ser dividida em duas partes. Paisagem natural e paisagem cultural. O que significa isso, professor? Paisagem natural é aquela que o ser humano ainda não modificou. Paisagem cultural é aquela que o ser humano modificou. Pode aparecer também com outros nomes, como por exemplo, a paisagem natural também pode ser chamada de primeira natureza. Já a paisagem cultural pode ser chamada ainda de paisagem humanizada ou paisagem antropizada. Essas paisagens possuem elementos para que a gente possa analisar. Esses elementos também são chamados de naturais e culturais. Os elementos naturais são aqueles produzidos pela natureza, sem a interferência humana. Já os elementos culturais são os elementos feitos pelos homens. Vamos a alguns exemplos. Elementos naturais: árvores, florestas, o rio, o oceano, montanhas, são exemplos de elementos naturais de uma paisagem. Prédios, ruas, carros, são exemplos de algo produzido pelo ser humano. Então são exemplos de elementos culturais. A paisagem, pessoal, ela depende do observador. Então, aquelas imagens que vocês viram, de ser feio ou bonito, o lixão feio, a paisagem do interior bonita e tal, ela depende de quem vê aquela paisagem. Muito provavelmente você já deve ter ouvido dizer que a mãe da gente sempre vai achar a gente bonito. São os olhos dela. Agora a sociedade toda pode falar que a gente é feio. Fazer o quê?
né? Acho que eu me incluo nisso também. Mas minha mãe sempre vai me ver como muito lindo, uma coisinha linda da mamãe. Então a imagem, né, a paisagem depende dos olhos de quem vê. E ela também pode ser um encontro de tempos distintos. Pode não, ela é um encontro de tempos distintos. Como assim, professor? Veja, quando você olha para uma paisagem, ela é composta de elementos, tanto naturais quanto culturais. Esses elementos, eles surgem em tempos diferentes. Por exemplo, ao analisar uma cidade próxima à Cordilheira dos Andes, ao fundo você vê uma montanha, mais à frente você vê a cidade. Então, a montanha, que é um elemento natural, ela está ali há muito mais tempo do que aquela cidade. Então, são encontros de tempos diferentes. Ah, professor, mas aí você apelou, a montanha é muito antiga, a cidade é muito nova. Beleza, vamos para mais um outro exemplo. Aqui em Goiânia, nós temos prédios mais antigos, construídos ali em Art Deco, e prédios mais novos, no centro de Goiânia, todos abarcando ali a mesma paisagem. Então, assim, eu tenho um encontro de temporalidades diferentes. São épocas diferentes que produziram elementos culturais distintos. Você viu? Eu usei apenas elementos culturais. A paisagem, pessoal, a gente pode também dividi-las em planos. Aquilo que está mais próximo de nós é o primeiro plano. Aquilo que está um pouquinho mais distante, segundo plano. Terceiro plano e assim por diante. Até chegarmos na linha do horizonte. E aí, pessoal? Curtiram a nossa aula de hoje? Espero que tenham entendido um pouco mais sobre as paisagens. Já peço novamente o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos compartilhar conhecimento, galera. E é isso, pessoal.